Bitcoin hoje fica no 0 a 0, mas temos dados que cada vez completam mais o nosso estudo dos ciclos e que mostram pra gente que agora pode ser a última chance. Não, eu não fiquei maluco. Vamos entender o que tá acontecendo e para isso você tem que ficar até o final desse vídeo e deixar o seu like, que é muito importante pra mim, tá? Saber a sua opinião, se você tá curtindo ou não o nosso conteúdo, e é pelo like que eu sei. Então olha só, bem-vindo ao canal Investidor Honesto. A gente tem hoje os que? Bitcoin no 0 a 0, S&P 500 no 0 a 0, a gente tem a maioria do mercado no presente 0 a 0 sem sair do lugar. Só que ao mesmo tempo, a gente está tendo alguns padrões sendo desconfigurados no nosso gráfico, tá? O primeiro deles é o ombro, cabeça-ombro invertido, que a gente tinha enxergado ele um tempo atrás, e acontece que o mercado já está meio que desconfigurando esse padrão e partindo para uma lateralidade. Então a gente está saindo de um padrão extremamente urgente de alta, que entregaria isso aqui pra gente, e passando para um momento mais lateral, conforme o que aconteceu. O índice de força relativa ele saiu dessa zona aqui de cima e já está fazendo o quê? Simplesmente costurando a região dos 50 pontos, lateralidade inevitável. Só que ao mesmo tempo, cara, a gente precisa prestar atenção em alguns outros detalhes que ficaram para trás. O oco I invertido, né? O oco I invertido não. O ombro, cabeça, ombro invertido, ele foi desconfigurado, mas ao mesmo tempo a gente tem outros dados aqui, conforme a gente pode ver, traçando simplesmente uma resistência aqui em cima dos 21.600. A gente já conversou muito sobre a importância dos 21 mil dólares e 600, que no Bitcoin é agora uma resistência muito forte, visto que a gente, depois que a gente reverteu ali o cenário nos 17 mil dólares, a gente partiu para cima. Partindo para cima, a gente tá tentando de alguma forma romper essa região e não tá conseguindo. Então o mercado ele pode enrolar nesse período para depois mostrar sim um rompimento. Ou seja, a gente pode estar saindo desse padrão que a gente estava vendo, né, esse triângulo ascendente que entregaria pra gente essa alta. A gente tá como indo mais para lateralidade, calma, trava a língua agora, não. A gente tem o que? A gente pode evoluir isso aqui para outro cenário. Então olha só como que a gente ainda tem uma total possibilidade de subir. Não é essa parada de, ele tem viés autista, então ele vai sempre ler o mercado de uma forma que busque a reversão. Não. Cara, isso aqui são vários conceitos que a gente vai estudando, aprendendo, lendo os ciclos, e daí a gente vai tirando nossas conclusões. Eu vou te mostrar muitos dados ainda, eu preciso que você fique até o final. Então a gente tem a possibilidade agora desse triângulo ser formado, portanto, a gente vai largando alguns padrões lá de trás, a gente vai entendendo melhor, moldando a estratégia conforme o mercado vai desenhando de forma diferente pra gente, tá? Então olha só, a gente tem ainda a possibilidade de buscar os 22 novamente, só que ao mesmo tempo, a gente hoje fez uma tentativa de chegar perto dos 20 mil dólares e não conseguimos. Deixar na linha amarela aqui, você vai ver que hoje a gente teve uma queda e o mercado já mostrou uma força compradora, apesar de ter sido um dia bem fraco para o mercado, tá? Mas de qualquer forma, a gente tá o quê? Criando uma lateralidade em volta de um range, 21.600 dólares e abaixo os 20 mil dólares. Então, para esse momento, a gente não quer perder os 20 mil dólares de forma alguma. A gente precisa se manter acima disso aí, que aí a gente vai começar a ter outro cenário que a gente sempre conversou, né? A possibilidade da gente entrar em um nível mais alto no preço, romper essa resistência, buscar outros níveis, 23 mil dólares está na mesa ainda, e depois ali o cenário já começa a se mudar de forma diferente, a gente deixa os 17 mil dólares lá para trás e nunca mais provavelmente, se esse for o caso, tá? Muita gente está esperando que o mercado suba, faça uma bull trap e a partir desse momento caia e volte para os 17 mil, isso tá em jogo completamente, mas o que eu acho, tá? Com vários dados que nós temos, o primeiro deles é esse gráfico que mostra de uma forma bem tranquila para você que nós temos os níveis de medo, capitulação do mercado, ansiedade, euforia, essas paradas tudo. O que isso significa pra gente? Quando a gente chega nesse nível vermelho, a gente tá no quê? No período de capitulação. É aquela hora que a gente tem uma queda tão forte que até os mais resistentes vão ceder o movimento e vão vender, vão realizar, vão simplesmente sair do mercado. E a gente precisava desse movimento, a gente sempre estava de olho nele. E acontece que ele agora apareceu. Então assim, quando isso acontece, inevitavelmente a gente pode estar perto do fundo. O estudo cíclico, que eu vou ficar batendo na tecla todo santo dia, é muito importante nesse momento, porque a gente quer fazer uma excelente compra, pensando no longo prazo, a gente quer fazer um swing trade, mas nesse momento a gente precisa esperar uma definição. Enquanto o preço estiver entre os 21.600 dólares e entre os 20 mil dólares, você
eu recomendo, tá? Na verdade, não posso recomendar, então não recomendo nada, desfaz tudo que eu falei. O que que você pode fazer é esperar uma confirmação do mercado, um sinal mais conciso para você tomar uma decisão. Então, nesse momento, nenhum swing trade tá em jogo, nenhuma operação, tá tudo parado, esperando aí uma definição do mercado para não fazer nenhum movimento suspeito e ferrar o nosso capital nessa brincadeira, tá? Então a gente quer ter um cenário completamente favorável pra gente. Mas olhando no macro, temos sim com certeza informações aqui que falam que, cara, depois que a capitulação acontece, olha só, né? A gente busca um fundo, lateralidade a gente sempre fala. Depois desse período é uma lateralidade acima do nível anterior e depois ele começa a partir para cima para o novo ciclo. Isso não necessariamente vai ser do dia para noite, tá? Isso aí demora, pode demorar até um ano, mas a gente está nesse momento nos piores preços do mercado atualmente. Isso significa que possivelmente a gente vai ou já encontrou o fundo do mercado dessa tendência e daqui para frente a gente pode subir, tá? Então olha só, depois a gente sai desse movimento, a gente fica ainda numa região vermelha, não considere essa aqui, porque foi aquele dia lá que deu um dump ferrado no mercado, de um dia para o outro, deixou uma sombra gigante no mensal, então você não considera isso. Isso sim é o fim de ciclo e a gente está tendo o mesmo padrão agora. Para melhorar mais ainda, a gente tem o Pull Multiple, aquele que fala que o mercado ou ele está muito no desconto, quando ele está nessa faixa verde, ou ele tá muito caro, que é a hora certa de você vender quando ele bate aqui no vermelho, tá? A gente não viu ele buscando o vermelho, infelizmente, então essa parte do ciclo não concluiu, mas também não era obrigado, tá? Só que a parte da queda tá respeitando sim, então a gente tá vendo o Bitcoin aqui batendo na região verde, que é o custo-benefício para fazer uma compra, aplicar alguma estratégia de aporte nessa faixa de preço, então isso aqui não é um sinal para você ou sair comprando como maluco, vender sua avó, comprar todo em Bitcoin, não, tá? Isso aqui é um sinal para você adicionar a mais na sua análise para ter mais informações. Então, mais uma informação para você é que nos ciclos ele sempre tende a entregar isso aqui pra gente, um triângulo descendente. Esse triângulo aqui vai mostrar que, bom, depois que ele forma o topo, ele faz um triângulo descendente, depois ele faz um porradão para baixo, seta ao fundo, lateralidade, reversão. Visto que a gente está no gráfico mensal, para você ver quantos meses o mercado demora ainda para dar o susto para cima. Então assim, olha só, né? A gente está tendo esse padrão acontecendo de novo. Ele tem um dump, foi um dump muito feio esse mês. Esse mês a gente teve um movimento muito forte no mercado de queda, foi completamente assustador. E o que que acontece? O que que a gente pode esperar a partir desse momento? Uma fraqueza mais do mercado em relação a esse movimento. A gente tem uma queda muito forte, depois os candles vão se vão enfraquecendo a tendência, a força vendedora vai diminuindo, portanto eles não vão conseguir empurrar o preço mais abaixo, visto que a gente chegou batendo uns 17 mil dólares, cara, isso é muito, muito baixo, abaixo do que muita gente esperava. Não é à toa que agora o mercado se converteu, a maioria espera os 10 mil dólares do que antes esperava os 100 mil, 200 mil dólares, tá? Então o que que a gente tem com todos esses dados falando, né? A gente tem uma excelente oportunidade em cima da mesa, tá? A gente tem que apenas saber a hora certa de você tomar uma decisão. Com certeza, essa faixa de preço não é uma garantia que você vai ficar com lucro agora ou no futuro. Claro que a gente ainda espera, com toda a questão da simetria do mercado, que o mercado vai se recuperar de fato, mas sem dúvida. A gente conversou no nosso Instagram, se você não me segue lá, tá? @DougTadeu, tem muita informação relevante para você. A gente falou o seguinte lá: o mercado, a macroeconomia está influenciando o mercado, qualquer fato relevante na macroeconomia vai potencializar os movimentos do mercado. Então o que que você tem que pensar? A gente está falando de aumento de juros já faz um bom tempo, cara, já faz meses. Então a gente precisa ter a sacada agora que o mercado já sabe o que está acontecendo. Todo mundo já está ciente dessa recessão, desse caos econômico. Então, qualquer notícia que a gente vai recebendo, a sensibilidade do mercado perante essas informações vai diminuindo, porque não é mais novidade para ninguém. Então, se agora for declarada oficialmente uma recessão, daqui para frente, o que que vai ser pior que isso? Provavelmente nada, tá? Só se realmente a situação ficar muito caótica, começar a ter um monte de briga aí no planeta e todo mundo na rua pegando fogo. Mas enfim, assim, é bem difícil acontecer. No modo geral, o mercado vai cansando dessa narrativa. E quando ele vai chegando no fim disso, o mercado vira, mesmo em uma tendência completamente caótica, uma macroeconomia completamente destruidora. Ainda mais falando de um mercado que a gente está falando de criptomoedas que é completamente assimétrico com a macroeconomia. Então olha só como é que a gente ainda tem esperança nesse mercado e os ciclos seguem desenhando normalmente. A semana que a gente fechou a semana passada,
Fizemos um candle bem feiozinho para você ver que ainda já temos aí alguns sinais que a tendência está enfraquecendo, ainda mais depois de uma sequência semanal de candles vermelhos como essa. Então olha só, a gente tem já 2 candles, vamos esperar também essa semana, vai ser muito importante, porque se a gente tiver um candle verde agora, ainda tem chance do mercado entregar uma alta gigante. E com tudo isso que está acontecendo, você pode esperar uma chance maior para uma lateralidade mais extensa nesse momento, um momento que a gente pode esperar também um aumento da faixa de preço do Bitcoin, ele subir um pouco o patamar dele e ficar criando um range de lateralidade acima aqui, como a gente falou, entre os 30 mil dólares e entre os 22 e usar essa região como suporte agora. Então a gente pode ficar muito bem brincando entre essas duas regiões nos próximos meses, semanas, sem problema nenhum, e depois iniciar uma tendência. Lembrem que nada é na hora que você quer. O mercado vai levar o seu tempo, não vai vir uma loucura, não vai ser que amanhã que vai reverter e vai para os 100 mil dólares, não. Calma. E ainda mais, tá? 200 mil dólares esse ano acaba sendo difícil. A gente tem 6 meses, tem muita coisa pela frente esse ano no mercado, mas lembra, cara, das últimas vezes a história não foi tão fácil assim. A gente fica lateralizando e depois ele sobe. Mas, cara, ir para os 100 mil dólares, 200 mil dólares, ele precisa de uma valorização bem forte esse ano ainda. E com certeza pode chegar no novo ciclo. Só que não ache que é tudo de um dia para o outro. O mercado trabalha em ondas. Você sabe muito bem disso, tá? Dentro que é do semanal, mensal, tem muita emoção no mercado. Você só precisa ficar sacado nisso. Outra coisa, a gente tem o Open Interest ainda segue alto, batendo 100 mil bitcoins aqui em contratos abertos. A gente tem simplesmente o long short ratio em faixa neutra. Então a gente tem, com tudo isso que eu te falei, a gente tem dados mostrando pra gente que estamos possivelmente no fundo da tendência. Eu acho muito importante você entender que, cara, a gente chegou a 70 mil dólares no Bitcoin, agora a gente está em 20. Então, olha só como é que o mercado desenvolveu uma queda tão forte, cara. Pode cair mais? Pode, só que a gente inegavelmente está num suporte histórico muito importante, que é o topo histórico do ciclo anterior. 20 mil dólares, a gente nunca tinha revisitado essa região antes, estatisticamente falando, no histórico do preço do Bitcoin, mas assim, cara, é meio óbvio a força que os 20 mil exerce sobre o preço do Bitcoin para segurar essa região. Não é à toa que a gente bateu um dia, no final de semana ainda, abaixo dos 20 mil, e no outro já voltamos acima e a gente ainda está se mantendo, o mercado ainda está criando forças para se manter aqui. Então, lembrando, a gente ainda está evoluindo para um cenário lateral entre os 20 mil dólares e entre a região dos 21.600. Cara, rompeu isso aqui para cima, a gente já começa a ficar com certeza com expectativas muito mais positivas para o mercado, visto que a gente tem a primeira região de Fibonacci mais ou menos 22 mil dólares, depois 23.600, então não duvide que depois que romper essa região o mercado possa criar um pouquinho de ar, uma esperança maior para subir aqui e revisitar os 23 mil dólares, e aí sim pode ter uma bull trap, podemos cair novamente, setar um suporte mais alto e continuar uma tendência lateral naquele range que a gente falou até os 30 mil dólares para depois o mercado fazer uma definição. Enquanto isso a gente tem que ficar de olho nas altcoins, tá? Ainda dentro dessa lateralidade que eu falei com vocês, entre os 20 e os 21.600 a gente pode contar com uma volatilidade maior das altcoins, visto que a dominância ela tá aparentemente buscando um fundo depois que ela teve uma queda muito forte, ou seja, uma resistência gigante das altcoins perante o caos do mercado, seguraram muito bem, caíram bastante, mas não o suficiente para matar excelentes projetos que hoje aí estão segurando muito bem as pontas e, convenhamos, tá, em pleno funcionamento. Mercado não foi afetado, os preços foram, mas os valores seguem intactos. Então com isso a gente vai se ver amanhã, se inscreve nesse canal, é muito importante para você, é muita informação que você está deixando em cima da mesa. No mais, amanhã a gente se vê, tamo junto, forte abraço e é nóis.